Caríssimos e caríssimas, eu sou Daniel Nonato. São José viu tudo desmoronar, o mundo pronto pra julgar, mas no lugar de condenar. Meu povo e minha pova, hoje nós estaremos, se Deus quiser, daqui a pouquinho, né, para quem está no WhatsApp, estaremos lá no 31 GAC Escola, na formatura dos 94 anos do Grupo Escola de Artilharia, onde passei um tempo, um pequeno tempo da minha história de vida. Então, vai lá para poder participar dessa alegria, também até para poder rever alguns amigos em nossa história de caminhada. Lembrando a todos e a todas que hoje é dia de São José, e o evangelho de hoje, evangelho de Mateus, no seu capítulo 1, versículos 16, depois versículos 18 ao 21 e depois versículos 24. E é um texto que nós proclamamos lá no dia 18 de dezembro, durante o período do Advento. A gente olha para São José e olha para um modelo de homem, de pessoa humana, no sentido pleno da pessoa. São José, ele, hora nenhuma, ele aparece no Evangelho com algum discurso, alguma fala. José, ele se apresenta no Evangelho pelas atitudes. A gente olha as atitudes hoje, nossa, dos homens, né, sobretudo, nesse período onde acontece muito feminicídio. Nós aprendemos que o não é não, mas tem pessoas que acham que o não, ou acabou tudo, é algo que tem que acabar com o outro. Infelizmente, isso vai desde a classe mais simples, né, do povo mais simples, dos pobres lascados como nós, aos grandes do mundo. Você vê aí uma série de empresários, até mesmo recentemente nós tivemos aí o caso daquela violência sexual que a jovem sofreu aqui no Rio de Janeiro. Não são meninos, né, vamos dizer assim, de classe baixa, não são meninos ligados à falta da cultura, do conhecimento escolar, né, que era um menino de escolas tradicional do Rio de Janeiro, e aconteceu o que aconteceu. Também, ontem, nós vimos, né, confirmado pelo laudo da perícia, em São Paulo, um coronel da PM cometeu um feminicídio referente à sua esposa. Então, a gente não está, hora nenhuma, romantizando a violência. Estamos aqui questionando aonde estamos nós. José, diante da situação que Maria se apresentou, que aconteceu, ele, hora nenhuma, pensou no ato da vingança, hora nenhuma ele pensou no ato de atacar, de ferir. Ele pensou em sair fora de forma assim discreta, e inclusive, eu falei isso já em outros áudios, né, em outros vídeos também, eu falei que José ia ficar mal falado, como grande covarde que fugiu. E a gente, quando olha para José, valei no São José, a gente vê o modelo de coragem, porque ele pergunta a Deus, ele interroga a Deus e vai dormir, e Deus fala com ele. E ainda olhando para a realidade, falando sobre o combustível, todo mundo falando que a gasolina está R$ 9, o pessoal mandando vídeo aí, os vídeos subindo aqui na minha rede, na tua timeline, não sei. Eu quero lembrar vocês que em 2022 nós chegamos, eu cheguei a pagar, não sei você, R$ 9,50 no álcool. Mas as pessoas disseram, não, mas lá em 2022 foi reduzido o imposto. Então tá aí. Nós temos hoje, dado pelo governo atual do Brasil, o fim da PIS/COFINS. 2 impostos foram zerados pelo governo. E já se estuda a possibilidade de zerar o ICMS, sendo que, se você zerar o ICMS, eu vou repetir isso aqui com muita certeza, nós teremos um problema sério no futuro. Vai gerar uma dívida para a União ter que repassar para os estados aquilo que é seu direito. E calma que vai piorar, calma que vai piorar o pensamento, a reflexão. Então,
E nós temos o valor, né, atrelado hoje do imposto, porque quem controla os preços não é mais o governo, mas uma empresa que era do governo até 2020 e 2019, que alguém vendeu. Que alguém vendeu porque achou que nós tínhamos que ter o Estado mínimo. E aí agora quem manda nos preços não somos nós. É tipo você ter um produto na sua casa, mas quem manda no preço é o seu vizinho. É assim que funciona. Bem, olhando ainda para o Evangelho, voltando ao Evangelho, nós estamos falando do Evangelho, que Mateus 1, versículos 16, depois 18 ao 21, depois versículo 24, a gente vê aqui alguns pontos, né? O Evangelho de hoje, ele fala do silêncio de José. Talvez é isso que nós precisamos fazer. E fala também de um José que é um homem comum. Podia ser também Pedro, Antônio, João, Raimundo, qualquer outro nome nesse contexto. E detalhe, José, ele não tem destaque social. Mas ele tinha algo raro. José também é chamado de justo. E vê diante de uma situação que eu já posso analisar, que é bem complicado. Né? Todo mundo falando, criticando, José, seu besta, aquele bobão. E ele toma um caminho que não é pela violência, nem pela humilhação, mas o caminho da via da misericórdia. Isso já diz muito de quem é José. Hoje, nós vivemos, naquele tempo talvez não, que sim, vivemos o mundo do julgamento, da regra, do direito. É comum nós termos aqui hoje, ontem mesmo eu vi uma postagem de uma pessoa, olha o que está no catecismo da Igreja Católica. Tudo que você precisa saber está no catecismo. Aí eu botei, eu quero saber o número da Mega Sena, será que lá me diz? E agora não me respondeu. José, quando escolhe cuidar de Maria, do seu filho Jesus, que é o Filho do Deus encarnado, num tempo onde a lei era usada para excluir. Hoje nós temos aí os vigiadores da fila da comunhão da Igreja Católica. Não sei na Igreja Evangélica, mas na Igreja Católica eu sei que tem. Aqueles que ficam lá olhando quem entra na fila da comunhão. E José, ele escolhe proteger. E é algo fundamental. Quando você escolhe fazer o bem, você escolhe proteger, ou quando você apresenta a sua queixa, a sua dor, José estava com uma dor fenomenal, estava em crise, ele apresenta a dor dele a Deus, Deus responde. Deus não fala fazendo show, fazendo novena, cruzada, promessa, voto ou show. Ele se apresenta e ele fala no sonho de José. Deus não faz espetáculo. Mas o curioso, né, que é o silêncio de Deus, José escuta. E detalhe, José, mais do que escutar, ele confia, mesmo sem entender tudo. E às vezes nós, em nossas ciências, queremos entender tudo. E detalhe, sem controle da situação. Mas ele, na sabedoria do simples, decide obedecer. José, ele assume a missão de cuidar da Sagrada Família, ele protege a vida e ele não percebe, ou melhor, ele tem um sentido assim, a profundidade histórica disso. José, o patrono, o nosso patrono, nos mostra que a fé de verdade não vem com discurso. Você não tem uma fala de José no Evangelho. Não é sobre controlar, é sobre cuidar. E aí lembra o Papa Francisco quando ele fala cuidar da terra. Enquanto o mundo busca poder, status, posição, José escolhe o serviço. Enquanto muitos usam Deus para justificar a sua violência, José vive uma fé que liberta. Ele, mesmo sem aparecer na história, no contexto bíblico, é citado algumas vezes, ele muda a história com seu sim, e é um sim silencioso. Eu paro por aqui, pedindo a São José que rogue por nós, que a gente tenha esse modelo de homem, de cristão, de cidadão, de pessoa, não Deus, Pátria e Família, mas o homem que cuida da família. Eu sou Daniel Nonato.
imagem de São José, não é na força São José, valei-nos. que faz viver. Não é religião pra dominar, é fé que aprende a cuidar. Quem vive pra oprimir nunca entendeu ao amar. Quando o medo tentou parar, São José decidiu confiar. Protegeu a vida sem hesitar, mesmo sem entender. Enquanto o poder